Bem-vindo a Carlos Giva, nome do meu canal, mais uma vez aqui para de trazer mais um exame de história. Hoje vamos dar continuidade à resolução do exame à Academia Militar Marechal Samora Machel. Portanto, é uma academia que tem havido, me parece, periodicamente o ingresso e, portanto, uma das cadeiras que é preciso ter domínio é história. Portanto, estou aqui para te dar uma ajudadinha para quem está interessado em ingressar a esta academia. Dizer que este exame foi a sugestão de Sheila Nhanombe, que enviou-me um e-mail a pedir que fosse resolver esse exame. Por acaso, ela que enviou-me este exame. Hoje é a segunda parte, vamos fazer o bloco de o grupo de Moçambique neste exame. Dizer é o exame de 2014, pode baixar e me acompanhar. Dizer, gente, deixa aí seu like, deixa sua subscrição, deixa o seu comentário, assina o sino das notificações e embora nesta. Vamos à resolução das questões. Hoje vamos resolver por aí umas 10 questões. Vamos começar com a questão 8. Os tecidos de algodão, denominados manchiras, não eram aceitos pelas autoridades portuguesas de Moçambique em territórios sob o seu domínio. Por quê? Dizer que aqui é muito interessante. Quando falamos de machira, realmente estamos a falar de tecidos que eram produzidos, que entravam no território moçambicano, alguns que eram produzidos no território moçambicano. Portanto, os tecidos dominados machiras, que eram em parte produzidos até aqui em África, eram de maior qualidade. E é muito importante que a gente perceba que não só eram de qualidade, como vão expressar a cultura, os costumes, os modos vivendos dos próprios africanos. Portanto, os europeus, naturalmente, que não aceitavam esses produtos, primeiro pelo fato de serem de maior qualidade comparativamente aos produtos que eram por eles trazidos, comparativamente até aos produtos que vinham da Índia. Segundo, pelo fato de esses produtos estarem a expressar uma resistência contra a cultura europeia, porque eu disse, expressavam uma cultura dos próprios africanos. Portanto, como forma de repulsa da cultura estrangeira, os africanos vão privilegiar as manchiras. Relativamente à resposta correta seria assim: eram de boa qualidade e por isso faziam concorrência aos tecidos importados da Índia, que pagavam direitos aduaneiros às autoridades portuguesas. Naturalmente que aqui não entra a questão de cultura. Vamos para a 9ª questão. Para a questão 9, nós temos: aponte os líderes moçambicanos que se destacaram durante as campanhas de conquistas e ocupação colonial. Dizer, quando falamos de campanhas de conquistas, que em algum momento até chamam-se campanhas de pacificação, estamos a falar do século XIX, aquele evento de dominação, destruição de estados africanos que depois levará à montagem de estados coloniais aqui em África. Estamos a falar daquele momento que vai resultar as primeiras resistências dos nossos grandes, não é, reis africanos, que vão resistir contra essa ocupação, que naturalmente não vão conseguir. São essas resistências que depois vão motivar o aparecimento, não é, de movimentos de libertação nacional. Relativamente a indivíduos que se destacam contra essas campanhas de conquista e ocupação colonial, vamos falar de que vem Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah não pode ser, este já é de libertação nacional, não de resistência à ocupação colonial ou à conquista, então não é correta. B. Musa Kwantu Mataka Farlai. Esta sim é a opção correta. Vamos lá descer um pouco. Temos C. C não pode ser, não é? Temos Mataka, temos Tomás Sankara, temos Farlai, não pode ser. Relativamente a Tomás Sankara, me parece que este indivíduo
A questão 9, Burkina Faso. Eu acho que é de Burkina, acho não, tenho certeza, esse indivíduo é de Burkina Faso, é um líder político de luta de libertação, não pode ser. Farlai sim, é da resistência à ocupação colonial. Jomo Kenyatta é de Quênia, não pode ser. Não só, é já do século XX, é da luta de libertação, não pode ser. Hastings Kamuzubanda é de Malawi, também não pode ser, é político no período do século XX, já também da luta de libertação. Júlio Nyerere de Tanzânia, por acaso Júlio Nyerere é muito interessante este indivíduo, porque ele em parte que vai favorecer a formação da Frelimo, o ensaio da luta armada começa em Tanzânia, a partir de lá introduz-se em Cabo Delgado, as estratégias são lá desenhadas, portanto é um indivíduo super interessante, tanto é que temos aqui a avenida em nome de Júlio Nyerere. O Kwame Nkrumah também é muito interessante, este é de Ghana por acaso, é o primeiro país da África subsaariana, África Negra, a ficar independente em 1957, também favoreceu a questão de formação de movimentos pro a libertação. Temos Mariane Guabi, eu fiquei muito tempo a pensar que fosse mulher, é homem esse indivíduo, por acaso é de Congo, também de luta de libertação. Portanto, a opção correta aqui é naturalmente a opção B. Vamos para a 10ª pergunta. As personalidades que encabeçaram as delegações do Partido Frelimo e do Partido Nacional da África do Sul assinaram a assinatura do Acordo de Incommate. Foram Acordo de Incommate 1984. Tem um vídeo que fala sobre o Acordo de Incommate aqui no canal, você pode acessar. Portanto, os que vão assinar esse acordo naturalmente que é Samora Machel. Então, se é Samora Machel, naturalmente que o segundo é o correto, porque só temos aqui a opção D com Samora Machel. Temos João Chissano, o segundo presidente de Moçambique. 86, 1986, 87, 86, quando morre quem? Morre Samora Machel. Quem vai substituir é Joaquim Chissano. Temos Alberto Chipande, aquele indivíduo do primeiro tiro em 64 no distrito de Chai, em Cabo Delgado, guerra, luta de liberação aqui em Moçambique. Naturalmente que a opção correta aqui é D, Samora Machel e Peter Botha. 11ª pergunta. Foram estados militares do Vale do Zambeze. Quando falamos dos estados militares do Vale do Zambeze, estados que se criam com a desintegração do estado Nguenemutapa, estado Baro, os prazos, portanto formam-se estados totalmente fortes, tanto é que são chamados esses estados de estados militares do Vale do Zambeze, que são em parte formados por ex-militares desses estados muito fortes, Nguenemutapa, os próprios prazos, aqueles militares, as cundas vão formar essas unidades políticas que eram totalmente militarizadas, não é? Portanto, é por isso que são conhecidos os estados militares, que eram vários que vão se localizar ao longo do vale, não é? Ao longo do Vale do Zambeze. Estamos a falar, por exemplo, de Massigiri, estamos a falar de Gorongosa, estamos a falar de Maganja da Costa, estamos a falar de Massangano, mas podemos falar também de outros estados, que é o caso, por exemplo, de Matequenha, é o caso de Macanga, é o caso de Makololo, é o caso de Corazamba, é o caso de Gorongosa que ainda aqui vem. A opção correta é naturalmente A. Naturalmente que vem aqui B. B não pode ser porque fala de Marave. Marave não é um estado militar de Vale do Zambeze. C. Fala, por exemplo, de que? Fala de Zimbábue, fala de Zedanda. Estes não são estados militares. Fala D. Não pode ser a correta porque fala de que? Fala de Baro. Baro não é um estado militar. Por acaso tem um vídeo também que fala de Baro. Podem acessar o gajo. Aqui a opção correta naturalmente é a opção A.
Por favor, deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição, inscreva-se no canal, please, please, please. E é importante deixar um comentário para que eu possa medir a compreensão destes exames. Se calhar eu tenha que melhorar, mas eu não posso, não saberei se não darem as críticas, observações e não só sugerirem alguns exames. 12. O domínio dos portugueses sobre os soberanos de Nguenemutapa foi substancialmente condicionado por... por alguns acordos, não é? Naturalmente que estamos a falar aqui em acordos entre portugueses e Nguenemutapas. O primeiro acordo que é 1907, o segundo que é 1929. É interessante falar desses acordos. O primeiro acordo de 1907, esse acordo os portugueses hão de ter feito com Gats Lusser, esse que pretendendo um apoio por parte dos portugueses contra o Nguenemutapa negou-mo, portanto os portugueses vão lhe ajudar militarmente e portanto em troca o Good Gats Lusser vai ceder uma parte de minas de Nguenemutapa. Os portugueses passam a controlar as minas de Nguenemutapa. Depois vamos ter naturalmente o segundo acordo, que é de 1929. Este acordo há de fazer já com Mavura. Mavura é este que contra Caprazini, não é? Vai ceder esses contra Caprazini. Os portugueses vão ajudar Mavura, não é? E Mavura vai ceder quase a maior parte dos direitos no Nguenemutapa aos portugueses. E é a partir desse momento que começam a dominar quase que todo o império de Nguenemutapa. Portanto, isso vai se prolongar até o aparecimento de Dombo Dombo, não é? E que este vai empreender uma grande batalha contra os portugueses, que vai até 1693, que é o período que termina, não é, a história de Nguenemutapa. A opção correta é naturalmente a opção B. Vamos 3. As pinturas ou gravuras rupestres constituem um grande recurso como fontes históricas à reconstituição da história de Moçambique do período pré-histórico. Algumas estações das pinturas rupestres em Moçambique são... quando falamos de pinturas rupestres, estamos a falar de pinturas que os khoisanes faziam dentro das grutas, das cavernas, não é, das montanhas. Portanto, havia tendências de se fazer alguns rabiscos de animais, que são figuras que em algum momento vão mostrar o domínio da matemática, a religiosidade, a criação de animais que eles tinham dentro dessas cavernas, a socialização que eles tinham sempre dentro daquelas cavernas, a ligação que eles têm com as cavernas. Portanto, lá existem algumas figuras que mostram que existiu ali uma vida, existiram lá as primeiras comunidades, não é, moçambicanas. E temos aqui em parte, não é, esses locais, por exemplo, temos o monte de Xinhamaper, temos a Nacavala, temos Ximanimani. Portanto, a opção correta aqui é naturalmente a opção B, relativamente aos lugares. Vamos para a 14ª pergunta. Eram denominados as chicundas. O que eram as chicundas? As chicundas eram os soldados, o exército dentro dos prazos. Eu tenho aqui um vídeo super interessante que fala dos prazos. Visita esse vídeo que não se vai arrepender. Prazos, o sistema de prazos. Dentro dos prazos existia ali uma força militar, que essa força militar era representada pelos chicundas. São esses chicundas que, quando desaparecem, os prazos vão formar em parte os estados militares do Vale do Zambeze, que eu falei lá em cima. Portanto, quando falamos naturalmente dos chicundas, estamos a falar do braço armado dos prazos, que é a força armada, o soldado, não o proprietário dos prazos. O proprietário dos prazos eram chamados, não é, dos senhores prazeiros. 15. 15ª pergunta. O rei dos Namarais que resistiu contra os portugueses nos finais do século XIX foi... É interessante falar dos Namarais, por acaso hoje ainda vou gravar um vídeo sobre os Namarais. O vídeo vai se chamar o Quilombo de Moçambique, e em parte falar do Quilombo de Moçambique é falar justamente, não é, do estado dos Namarais, porque o estado dos Namarais vai funcionar como se fosse um verdadeiro quilombo. Quando falamos de quilombo, estamos a falar de algumas instituições
instituições políticos que existiram no Brasil, que eram formados pelos negros, que eram caracterizados por albergar escravos fugitivos. Os namarais, por acaso, os estados namarais, por acaso, vão ser caracterizados por isso, por aceitar receber escravos que vinham de vários locais de Moçambique, não só por invadir algumas embarcações de lá, levarem escravos e colocarem nesses estados. Portanto, quando falamos do rei dos namarais, estamos a falar naturalmente de Mukutu Muno, que foi um dos reis, não é? Houve vários reis, esse foi um dos reis dos namarais. A opção correta é naturalmente D. 16. Quando morria o imperador, o poder era exercido por um personagem, Nevinga, sem qualquer atributo régio, até que fosse eleito o novo soberano de direito. Após a eleição do novo soberano de direito, o referido personagem era morto logo a seguir. Esta prática ocorria no estado de... É interessante falar do Nevinga, por acaso eu tenho um vídeo que fala disto. Gente, em algum momento dá preguiça falar disto, porque eu tenho vídeos que falam disso. Tem um vídeo aí, chama-se o Enemutapa, o Império de Enemutapa, é super interessante. Gente, quando o Enemutapa morresse, os chiquiros, os muezimos, faziam uma reunião em que era preciso que entrasse em contato com os mortos, para que esses mortos indicassem o Enemutapa legítimo. Esse tempo levava um período, essas cerimônias levavam um período, e para que o Estado não ficasse, o trono não ficasse vago, arranjava-se um tipo que podia vir de fora para se ser um imperador temporário, um rei temporário, até que se fosse eleger um legítimo Enemutapa. Portanto, este indivíduo, enquanto ali no trono, transformava-se em um chefe, gozava-se de alguns direitos, conhecia algumas verdades, alguns segredos dentro do império. Quando se elegesse ou trouxesse um imperador legítimo, esse indivíduo tinha que ser morto, tinha que ser sacrificado. Por quê? Porque conhecia segredos, já havia ficado ali no lugar do outro soberano, senão mais tarde podia querer o seu trono, portanto era morto. Em algum momento que a maior parte desses fugiam. Portanto, Nevinga era relativamente um personagem ligado à história de que? De um Enemutapa, onde é um dos reis, é um dos clãs de Marave. Tenho vídeo que fala de Marave, tenho vídeo que fala de Zimbábue, tenho vídeo que fala de Undi dentro de Marave. A opção correta é C, naturalmente. Vamos à 17ª questão. Numa dada altura, o governo colonial português passou, a partir de Lisboa, a controlar todos os aspectos de produção e comercialização de algodão nas colônias. Para tanto, criou-se em 1988, com sede em Lisboa, a GEAC. A opção correta aqui, gente, é C. Cria a GEAC para controlar intensivamente a produção de algodão. Quando falamos de 1930, década de 30, estamos a falar do período do fascismo português, a implantação do novo Estado colonial português, a centralização econômica das colônias, e a produção de algodão passava por controlar a partir da sede, a partir de Lisboa. É por isso que cria-se essa junta, não é? Dizer que a produção de algodão era feita de forma desumana, quase que escrava, e essa junta vai ter essa responsabilidade de distribuir sementes, de controlar essa produção, de transportar o algodão, de colocar o valor de venda, de despesa, vai controlar, vai gerir, não é, naturalmente, toda essa questão de produção. Um dia falo especificamente da GEAC num dos vídeos. A opção correta é naturalmente a opção C. 18ª questão. A Voz Africana, publicada em 1932, foi um seminário que partilhava a iniciativa de entusiasmos literários entre os associativos de... Naturalmente que aqui estamos a falar do Grêmio Africano de Lourenço Marques, gente.
Grêmio Africano de Lourenço Marques. É interessante falar do Grêmio Africano. Aqui em Moçambique temos algumas zonas que são lá no Albazino, para quem vai a CMC, não é? Ou para quem vai a CMC, não é? Em direção de CMC temos a zona de Albazino. O nome é alusivo neste caso a esses indivíduos que vão formar o Grêmio Africano de Lourenço Marques, que em parte há de ser compostos por mulatos e por assimilados. Temos o caso, por exemplo, além dos irmãos Albazines, temos o caso de Estâncio Dias, temos o caso de Carel Roth, temos o Francisco Bonifácio, Benfica, não só, temos também a zona do Benfica aqui em Maputo, até em homenagem a esses senhores. Grêmio Africano de Lourenço Marques. Não sei se ainda temos tempo, uns 20 minutos, vamos tentar resolver a penúltima questão. 19ª, no século XVII, ainda tornou-se quase virtualmente a verdadeira metrópole mercantil de Moçambique, no que diz respeito à acumulação do capital. O monopólio comercial foi dado a uma associação chamada Campanha dos Mazanos. Isso foi em 1686. Vou falar desse assunto num dos vídeos para não levar-me muito tempo. A opção correta é naturalmente D. O acordo de 1965 no âmbito do trabalho migratório foi para a África do Sul. O acordo de 1965 no âmbito do trabalho migratório para a África do Sul autorizou o estabelecimento de outras agências recrutadoras. Assim, nesse ano, constituiu-se mais 3 agências recrutadoras de trabalhadores, nomeadamente. Quando falamos de outras agências, vamos dizer que existia uma que se chamava UENELA. O UENELA é uma das agências recrutadoras da mão de obra para a África do Sul, que geria a questão de recrutar, de transportar, de alocar na África do Sul. Vou falar um dia disso com o tema o Sul e o trabalho migratório num dos vídeos. Naturalmente a opção correta aqui é a opção D. Atlas, Camon e Algos eram uma também das agências de recrutamento de mão de obra para a África do Sul. Gente, vamos terminar por aqui. Ficamos por resolver ainda no grupo de Moçambique a questão 21ª relativamente a Moçambique. Uau, ainda faltava muito por falar só do grupo de Moçambique, não é? Vamos até... Uau! Ainda tem até 33, de 21 a 33 são por aí quantas questões? 11 questões, não é? 12 questões. Então, vamos responder isso no próximo exame. Portanto, gente, era isso que eu me propunha a trazer relativamente a exame... é o que é isto aqui? A Academia Militar Marshal Samora Machel, segundo grupo. Portanto, eu quero pedir, deixa seu like, deixa sua subscrição, não saia desse vídeo sem deixar seu like. Por favor, deixe seu comentário, deixe seu like, me acompanhe nisso e apoie o canal. Se puder apoiar monetariamente, eu vou agradecer. Pode apoiar para a gente ver se a gente sai desse método de usar telefone ainda com qualidade não muito boa, não é? E muito obrigado. Valeu!